acompanhe a leitura que será feita. Filipenses capítulo 1, versos 12 a 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor alguém pode me ajudar nesse verso 14? Eu escrevi alguma coisa aqui e foi para cima do texto. E muitos dos irmãos, com ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiantemente sem temor. Obrigado, irmãos caros. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por contenda, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo com contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança. Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Mas se viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor, mas muito necessário, por amor de vós ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que serei, que ficarei e permanecerei com todos vós para prover vosso gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Que Deus abençoe essa palavra e aplique de modo especial e específico em nossos corações. Por quem você daria sua vida? Essa é uma pergunta que eu quero deixar para os irmãos nesta manhã. O autor dessa carta, no momento em que ela está sendo cunhada, está preso em Roma. Depois de vários anos, de cerca de 30 anos, militando a boa milícia, ele está preso por amor a Jesus Cristo. O seu trabalho missionário, muito diferente do que alguém poderia imaginar, rendeu prisões para Paulo. Paulo, após os 30 anos de ministério, não havia sido coroado com um grande culto de gratidão a Deus. No ano passado, nós tivemos 2 grandes cultos de gratidão a Deus por 30 anos de ministério. Primeiro, o pastor Washington Roberto Nascimento, que pregou aqui na nossa igreja, foi casado da minha posse. E também o pastor Wilson Galdino, que é secretário da nossa sucessão. Todos dois foram coroados com um grupo abençoado pelos 30 anos de ministério. Mas Paulo não. Paulo recebe pelos 30 anos de ministério prisões. Mas, meus irmãos, que coisa fantástica é este apóstolo. E no verso 12 ele diz: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo, ainda que estivesse preso, por amor do Evangelho, ele via aquela prisão não como uma derrota,
ministério da palavra. E ele diz mais: as minhas prisões fizeram com que o Evangelho tirasse, as minhas prisões fizeram com que o Evangelho ainda fosse mais pregado. Que coisa fantástica! Nós vivemos hoje presos a uma cultura da facilidade. Estávamos falando pela manhã na classe de discipulados a respeito do que é servir a Cristo. Servir a Cristo é uma decisão racional. E muitas vezes servir a Cristo exige renúncia. Mas hoje tem muita gente querendo vir, sentar no culto, sentar no banco, ouvir uma boa palavra, ouvir uma boa música, ouvir a coreografia e depois sair. Qualquer dia desse eu vou perguntar aos membros da igreja assim: qual foi o texto que eu peguei nesta noite? A minha esperança é que corrigir o texto e o título da mensagem. Mas eu quero dizer para os irmãos que tem gente que entra na igreja, escuta tudo, mas se você perguntar onde foi que o pastor pregou, que texto, ele não vai saber. Filipe, quando vai para aquele grupo, diz o texto que ele estava indo para a adoração. Quando regressava da adoração, lia o profeta Isaías, e Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Qual foi a resposta? Eu não estou entendendo, preciso que alguém me ajude. Meus irmãos, como temos visto crentes que não têm dado a sua vida por aquele que deu a sua vida a ele. Paulo dava a sua vida, ou estava dando a sua vida para que o Evangelho fosse pregado. E diz o verso 13: a prisão de Paulo foi manifesta por toda a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda real, era a guarda de Roma. E aquela guarda, que até mesmo estava vigiando Paulo, havia sido evangelizada. Meu irmão, a pessoa que anda 24 horas com você, ou a pessoa que está 8 horas diárias com você no seu trabalho, sabe que você é um crente? Sabe que você é uma pessoa que serve ao Senhor? Se ela sabe, quantas vezes durante todo esse tempo você disse alguma coisa que fizesse com que ela pensasse em Jesus Cristo como aquele que pode dar a sua vida por ele? Precisamos fazer como Paulo, pregar o Evangelho. Precisamos fazer com que a nossa vida diária seja toda ela direcionada à mensagem salvífica de Jesus Cristo. Mas no verso 15, Paulo dá uma informação triste, mas que nessa tristeza ela transforma. O verso 15 diz: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por contenda. Em algumas versões a palavra contenda aparece como porfia. Como é triste ver igrejas que pregam a palavra do Senhor, mas por inveja ou por contenda. Precisamos pregar a palavra do Senhor de boa mente. O que significa pregar a palavra do Senhor de boa mente? Pregar a palavra do Senhor de boa mente significa pregar a palavra, mas com vista à exaltação do nosso Deus. Tem muita gente que deseja pregar a palavra com vista à exaltação de si mesmo, ou de si próprio. Mas precisamos pregar a palavra do Senhor com vista à exaltação do nosso Deus. Meus irmãos, verso 17: mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, e julgando acrescentar a aflição às minhas prisões. Aqui eu paro para ti dar uma informação preciosa. Tinha pessoas crentes do Senhor Jesus Cristo que olhavam a prisão de Paulo como um escândalo para o Evangelho. Alguns afirmavam, segundo alguns teólogos, o seguinte: se Paulo, que prega Jesus Cristo crucificado, mas também a libertação para todo aquele que ele crê, como é que pode se apresentar na frente de alguém pregando e dizendo que já foi preso por amor a Jesus Cristo? Parece algo familiar? Tem muitas igrejas, tem muitos crentes embarcando na canoa furada de que ser cristão é sinônimo de vida fácil. Ser cristão é sinônimo de mar todo